Você pode até não concordar com as manifestações que estão acontecendo na frente dos quartéis em todo o país há quase 3 semanas, desde o dia seguinte ao segundo turno das eleições 2022. Você pode não concordar com as reivindicações dos manifestantes e pode até discordar da forma como estão protestando, com o local escolhido para os protestos. Mas aposto que você concorda que o melhor lugar para os filhos estarem é junto dos pais, especialmente se são pais amorosos, preocupados com a educação das crianças, preocupados em estar presentes para os filhos. E se concorda com isso, provavelmente vai ficar indignado com a notícia de que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, resolveu determinar aos juizados de infância e adolescência e também às polícias dos estados, aos conselhos tutelares, aos ministérios públicos estaduais, que investiguem as famílias nas manifestações. Como não tinham mais nada para alegar para tentar desfazer os protestos, agora resolveram constranger os pais. Afinal, onde já se viu, levar criança para o meio de gente pacífica que veste as cores da bandeira em sinal de amor à pátria e demonstra civismo ao protestar, sem depredar. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou comentar essa decisão do CNJ pelos olhos e sentimentos de outra pessoa, não pelos meus. Matéria publicada nesta sexta-feira, 18 de novembro, pela Gazeta do Povo, diz que o CNJ acionou juízes para apurar a presença de crianças em atos em frente a quartéis. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos com a notícia. O corregedor Luiz Felipe Salomão, do CNJ, determinou nesta quinta-feira que juízes da Vara de Infância e Juventude verifiquem se há algum tipo de violação aos direitos humanos na participação de crianças e adolescentes nos atos contra o resultado das eleições que ainda ocorrem pelo Brasil. Segundo Salomão, os juízes devem avaliar as condições de salubridade, higiene e alimentação e outros elementos que possam colocar em risco as crianças, inclusive quanto à frequência à escola ou de não serem submetidos a qualquer forma de negligência, exploração ou tratamento degradante sob qualquer pretexto. Essa é a resposta aqui do CNJ às manifestações que estão tendo por todo o Brasil. Antes disso, eu já tinha recebido um vídeo de um advogado, Walter Nagelstein, falando sobre essa determinação. Não conheço esse advogado, mas tomo emprestadas as palavras dele porque me solidarizo com a angústia que ele demonstra diante de tamanha perseguição. E me solidarizo também com a indignação que ele revela no vídeo, que viralizou no WhatsApp e que eu faço questão de reproduzir aqui. É tão grave e excepcional o momento que nós estamos vivendo que eu vou dizer o que vou dizer agora, invocando as minhas prerrogativas e garantias constitucionais como advogado. Que tipo de regime, pergunto, retira pela força filhos dos pais? Pois hoje, 17 de novembro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça emitiu recomendação a todos os juizados da infância e da adolescência do Brasil, aos ministérios públicos e às polícias dos estados para que identifiquem a presença de crianças em acampamentos de pessoas que protestam, exercendo um direito constitucional, que o STF disse que não é mais direito constitucional, direito de reunião, direito de contestação, direito de protesto, adjetivando esse direito de antidemocrático, e determinou que as crianças sejam identificadas e retiradas dos seus pais. Que tipo de loucura é essa que nós estamos vivendo? O que justifica essas coisas? Mas até quando será preciso suportar para que nós tenhamos um rasgo de luz e de lucidez para trazer tudo para o seu centro, para o seu leito natural? Eu sou Walter Nagelstein e este é o Endireitando. O que este advogado comenta é mais um absurdo entre tantos outros que nós, brasileiros, estamos vivendo. Além de 2 cortes de justiça, o STF, Supremo Tribunal Federal, e o TSE,
Tribunal Superior Eleitoral, estarem querendo criminalizar os atos legítimos da população, querendo tolher o direito de manifestação que é garantido pela Constituição brasileira, agora o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um órgão regulador do judiciário, também quer avançar sobre outro direito, o de sermos pais de nossos filhos. É como se os pais não pudessem escolher como educar os filhos da forma que acharem mais adequada. E aqui ninguém está defendendo palmadas, gritos ou broncas. A discussão é ainda mais sutil. Pais que defendem a pátria, que estão preocupados com os destinos do Brasil, com a nossa democracia, indignados com a forma como foram conduzidas as eleições, acham que é uma boa lição de civismo levar os filhos junto para protestar e escolheram as ruas em frente às sedes do órgão público de maior confiança no momento, as Forças Armadas, maior confiança junto à população. Escolheram esses locais para fazer os protestos. Não deixaram as crianças abandonadas em casa. Se estivesse havendo agressão, negligência, crianças sendo maltratadas, sem comida, sem higiene ou carinho, até daria para entender a fiscalização que o CNJ quer impor. Mas perseguir, ameaçar, constranger, só porque esses pais acreditam que a melhor educação para os filhos vem do exemplo? Só porque reforçam com esse exemplo o civismo, o patriotismo e o respeito às leis, valores que andam desprezados junto a uma parcela da sociedade? Quem são CNJ, Vara da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar para virem cantar de galo e querer impor outra forma de educar que não seja aquela que os pais escolheram para educar os filhos? Engraçado que nas manifestações da esquerda, onde também aparecem pais com crianças pequenas, nunca houve CNJ demonstrando preocupação, apesar da flagrante violência nessas manifestações, com gente sempre se envolvendo em brigas, atirando pedras contra policiais ou contra vitrines de lojas, de agências bancárias, de órgãos públicos, às vezes botando fogo em estátua. O CNJ também não interferiu em manifestações artísticas, em que pais levaram filhos pequenos até para tocar em artistas nus. Nesses casos, tudo bem levar filho junto, né? E esses pais que estão com crianças e adolescentes nas manifestações vivem em um país livre, que ainda diz ser uma democracia, embora a ditadura da toga esteja cada vez mais explícita. No Brasil, como eu disse antes, a Constituição garante a todos os brasileiros o direito de expressar seus pensamentos e de se manifestar aonde quiserem, independentemente do que digam, desde que não se escondam no anonimato. Como, aliás, fazem os tais dos Sleeping Giants, que seguem livres, leves e soltos, fazendo todo tipo de absurdo, espalhando campanhas de cancelamento, difamando pessoas e empresas, espalhando ódio, perseguindo empresários, pressionando para que patrocinadores retirem patrocínio de atletas, de jornais, de outras empresas com as quais eles, Sleeping Giants, têm alguma divergência ideológica, sob ameaça de difamar também quem mantiver o patrocínio. Esses covardes seguem escondidos no anonimato, mas seguem se manifestando. Esses deveriam ser fiscalizados pelo CNJ, pelo Ministério Público. Esses ameaçam a sociedade, mas não. Esses nada sofrem. Continuam agindo no submundo das milícias digitais sem revelar a identidade. Já os pais que estão com seus filhos nas manifestações de peito aberto, dando show de civilidade, esses devem ser constrangidos e punidos. Por qual crime? Só porque o CNJ determinou as varas de infância e juventude, órgãos de justiça criados para defender os direitos de crianças e adolescentes, estão agora obrigadas a interferir na rotina das famílias? Será que esses pais vão ser fotografados nas manifestações por agentes do Estado infiltrados entre os manifestantes? Ou por policiais e conselheiros tutelares que vão se identificar, mas vão intimar os pais a prestar depoimento porque levaram os filhos numa manifestação? Talvez façam o mesmo que fizeram os policiais do Distrito Federal com as placas dos caminhões na manifestação de Brasília. Tiraram fotos, identificaram os proprietários, entregaram para o ministro Alexandre de Moraes
e ele determinou o bloqueio das contas bancárias de dezenas de empresas. Se a ideia era asfixiar financeiramente, achando que com isso as manifestações seriam desfeitas, foi tiro no pé. Mas agora os empresários donos desses caminhões estão sem dinheiro para pagar seus funcionários, sem dinheiro para continuar investindo no país. Não cometeram crime algum, mas milhares de famílias estão ameaçadas de não ter dinheiro para comprar comida, porque não tem garantia de que seu salário será pago. Empregos estão ameaçados, pode haver falência de empresas. Antes disso, pode haver greve. Aliás, já há notícias de caminhões parados nas estradas. Uma das empresas que tiveram conta bancária bloqueada é a maior transportadora de bebidas da região sudeste. Se faltar cerveja durante a Copa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, já sabem a quem reclamar, né? O advogado que gravou em vídeo sua indignação contra a decisão do CNJ estava extravasando o sentimento de boa parte dos brasileiros. Tem uma parte, sim, que por questões ideológicas ainda não reconhece que essas decisões estapafúrdias e tirânicas da alta cúpula do judiciário são a origem de toda a tensão que o Brasil está vivendo. Eu disse tensão. Essa movimentação dos juízes está sendo feita para que o Brasil questionador fique quieto, pare de considerar errado ou pouco transparente o sistema eleitoral. É estranho, para dizer o mínimo, que o judiciário precise de tanto contorcionismo, tantas ameaças, tanta arbitrariedade para tentar provar que é transparente. Mais fácil seria entregar as chaves dos cofres, deixar fiscais verem o que tem lá dentro, abrirem as páginas da Constituição e seguirem o que está escrito lá, fazendo valer a lei para todas as pessoas, fiscalizando e prendendo criminosos e parando de procurar pelo em ovo no meio de manifestações pacíficas ou na relação de pais com os filhos. Para finalizar, eu queria esclarecer um ponto confuso dessa determinação do CNJ. Ela não fala em retirar a guarda dos filhos dos manifestantes, mas lembra muito outra tentativa de intimidação recente, de pressão sobre os pais de crianças e adolescentes. Estou me referindo ao maldito passaporte sanitário que tentaram implantar em escolas, colocando diretores e professores como alcaguetes de pais que não tivessem vacinado seus filhos contra a Covid, quando sequer estava concluída a fase de testes das vacinas, que aliás até hoje não está concluída. E não se conhecia a real eficácia, muito menos os possíveis riscos de injetar no corpo das pessoas substâncias produzidas com uma tecnologia nova. E lembrando que a vacina não era nem é obrigatória. Durante alguns meses, em vários lugares do país, houve estímulo ao segregacionismo de crianças não vacinadas, perseguição e constrangimento aos pais, ameaças de confisco da guarda de crianças, nesse caso sim. E se você não quer viver aquele terror de novo, não permita agora que uma ordem do CNJ vire contra você e invada a sua casa e a sua família, ou invada o acampamento em que você escolheu estar com os seus filhos. Agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, apesar do tema, curta, comente e compartilhe. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Ali tem uma promoção de Black Friday exclusiva para você que acompanha o meu trabalho só pelas redes sociais. É 1 ano pagando apenas R$10 por mês para ser assinante da Gazeta do Povo, ter acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras e ainda ler com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, ou ver vídeos, ouvir podcasts também exclusivos. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta.